Queridas irmãs, queridos irmãos, muita paz em Jesus. Nós escolhemos para estudo e reflexão da noite um tema que é um dos pilares a sustentar toda a doutrina espírita: livre-arbítrio, determinismo e fatalidade. É certo que o homem, aquele que de ordinário se entrega aos grandes pensamentos, tentando descobrir a origem das coisas, o funcionamento do universo, a presença imaterial de seres que sempre cercaram o homem aqui na Terra, ao observar fatos singelos do nosso cotidiano, como, por exemplo, o nascimento de uma criança com grave deficiência mental ou com uma doença física incurável, e ao lado dela outra criança que vem à luz plena de saúde, de energia, de inteligência e de vivacidade, costuma concluir de forma precipitada que o homem não tem em suas mãos o seu destino. Ao contrário, existem grandes forças no universo que determinam o acontecimento nas nossas vidas. Essas forças são de tal natureza importante que a ação do homem fica prejudicada diante dessas mesmas forças. O que fazer essa criança que já nasce com uma doença incurável? O que fazer dessa criança que já nasce com uma deficiência intelectual gravíssima? E é por isso que os filósofos, e nós sabemos que a filosofia do Ocidente nasceu na Grécia, os filósofos, antes de Sócrates, imaginando as causas e as consequências que geram o sofrimento do homem aqui na Terra, acabaram por construir uma doutrina que se convencionou chamar de determinismo. Ou seja, o homem é de fato escravo dessas forças universais que lhe presidem o destino e lhe determinam os acontecimentos independentemente da sua vontade. E durante alguns séculos, esse pensamento predominou em toda a escola filosófica grega antes de Sócrates, até que, ante a posição desse grande filósofo, e juntamente com os sofistas que eram de seu tempo, se chegou a uma doutrina diametralmente oposta, a chamada doutrina do livre-arbítrio, segundo a qual o homem é o senhor da sua vida. É ele que, de fato, condiciona e determina os acontecimentos durante a sua estada aqui na Terra. E essas duas posições, aparentemente antagônicas, deterministas e adeptos do livre-arbítrio, digladiaram na filosofia, buscando cada qual justificar o seu posicionamento, e nós vamos ver que em ambas há fundamentos admiráveis e corretos. E é por isso que Martins Peralva, estudando as duas escolas, a do determinismo e a do livre-arbítrio, afirma com muita propriedade: a doutrina da reencarnação, que não é uma doutrina privativa do Espiritismo, mas que ganhou no Ocidente uma importância muito grande por defendê-la de maneira lógica
e substancial através da doutrina de grandes mestres? Então, diz Martins Peralva, é possível, dentro da visão reencarnacionista, conhecendo a doutrina das vidas sucessivas, fazer o que parecia aos antigos filósofos gregos uma união, uma ponte entre essas duas doutrinas. Como que nós vamos entender essa ponte à vida entre o determinismo e o livre-arbítrio? E Kardec fez questão de deixar, já na obra básica da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, publicado em abril de 1857, 19 perguntas a respeito deste tema, todas elas inseridas na parte terceira do Livro dos Espíritos, quando Kardec estuda as grandes leis morais. E dentre as leis morais, Kardec sugere, e os espíritos superiores que o assessoravam na codificação concordam, inserir a chamada lei de liberdade. Então, Kardec indaga, iniciando o estudo da questão do livre-arbítrio e da fatalidade. Na pergunta 843 do Livro dos Espíritos. Tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Ou ele é de fato subjugado por aquelas leis soberanas do universo que traçam o seu destino e do qual ele não pode fugir? Tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? A resposta é objetiva e perfeita. Sim, o homem tem o livre-arbítrio dos seus atos. E conclui ainda, sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina, ou seja, isento de responsabilidade. Tem o homem o livre-arbítrio dos seus atos? Sim. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Então, os espíritos deram a Kardec a direção da responsabilidade em face do exercício do livre-arbítrio. Mas nós não podemos esquecer as hipóteses que os deterministas levantam, e com muito acerto. Como é possível uma criança, aquele que está nascendo agora, vindo à luz agora, já trazer uma marca indelével de uma luta terrível, uma doença incurável, uma lesão cerebral, uma deficiência intelectiva gravíssima? O que fez essa criança para merecer essa dor, essa expiação tão intensa? Daí vem Martins Peralva nos alertando que a doutrina das vidas sucessivas cria uma ponte que liga o determinismo ao livre-arbítrio. Essa criança, ela não agiu hoje, agora, nesta vida. Mas, como sabemos nós, que já experienciamos muitas vidas aqui na Terra e fora da Terra, às vezes muitos homens são curiosos para saber como é a vida em outros planetas, em outros planos de existência, e pagam às vezes fortunas incalculáveis para fazer uma pequena viagem sideral. Nós já viajamos por outras plagas no universo. Nós já conhecemos outros estados da matéria. Nós já vivenciamos experiências em outras dimensões. É também ensinamento dos espíritos essa questão que ficou formulada por Kardec
na pergunta 171 do Livro dos Espíritos. Todas as nossas existências corporais acontecem aqui na Terra? Lembrem-se da resposta? Não. As que vivemos aqui não são as primeiras e nem serão as últimas, e são das mais grosseiras que o espírito pode experimentar. Então, nós já vivemos outras vidas, aqui e fora desse planeta. O que acontece, meus irmãos, com essas vidas sucessivas que o espírito vai passando aqui ou alhures? Ele vai criando através das suas ações o seu próprio destino. E na pergunta 246 do Livro dos Espíritos, eu queria que vocês memorizassem esse número, essa pergunta e essa resposta, porque nós vamos precisar dela para fundamentar a solução de muitos problemas que acontecem na vida de todos nós diariamente, como a leitura preparatória nos advertiu, clamando para que tivéssemos confiança e serenidade para enfrentar os desafios que a vida nos oferece. Então, observem, na pergunta 246 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga: antes de nascer, antes de uma nova existência corporal, tem o espírito ciência do que lhe sucederá em sua próxima vida na Terra? Olha bem, antes de nascer, nós tivemos ciência do que ia acontecer conosco nessa encarnação? Responderam os espíritos. Ele mesmo, quer dizer, o próprio espírito escolhe o gênero de provas porque há de passar. Olha o seu livre-arbítrio, até para escolher as provas. Os espíritos não responderam a Kardec se ele saberia todos os acontecimentos da sua vida. Não. Mas diz, ele conhece um roteiro que ele mesmo traça antes de nascer. Essa resposta à pergunta 246 do Livro dos Espíritos, que nos ensina que nós, com a ajuda dos nossos mentores, dos espíritos familiares, dos espíritos amigos, antes de reencarnar, traçamos um roteiro para a nossa vida. Escolhemos os pontos essenciais para a solução da nossa própria ascensão espiritual. Por que não disseram eles, os espíritos, que nós conheceríamos a nossa vida na sua integralidade? Porque nós estamos no dia a dia criando novos projetos. Nós estamos no dia a dia gerando novas causas. Nós estamos no dia a dia desenhando o nosso próprio destino. Mas os pontos fundamentais estão lá na resposta. Nós já sabemos. E André Luiz, no livro Missionários da Luz, fala pela primeira vez, de uma maneira muito clara, de uma maneira muito acessível, no planejamento reencarnatório. Na resposta à pergunta 246, no Livro dos Espíritos, os espíritos superiores nos disseram que o próprio reencarnante estabelece o rumo da sua vida, escolhe os desafios que vão compor a sua existência, escolhe o gênero de provas porque há de passar. Vem André Luiz e nos fala em planejamento reencarnatório. Lá
a diretiva geral. Aqui com André Luiz, o detalhamento. Então, de fato, nós não só conhecemos o roteiro da nossa vida, os pontos essenciais nós escolhemos, como também planejamos, às vezes, com minúcias, como será a nossa nova existência. Mas, infelizmente, eu tenho uma péssima notícia para nós. Pouquíssimos os encarnados aqui na Terra que cumprem esse roteiro. Pouquíssimos os encarnados que chegam aqui e, de fato, honram o projeto de vida que fizeram antes de nascer. Quando nós estamos no mundo espiritual, muitas vezes ansiosos para progredir, ansiosos para nos libertar dos nossos vícios, das nossas mazelas, nós prometemos mundos e fundos. Quando chegamos aqui, vêm as dificuldades. E diante das primeiras dificuldades, muitos de nós desanimamos e, o pior, alguns de nós desvirtuam por completo o roteiro que traçou para si mesmo, que era, na hipótese, o melhor. Porque Santo Agostinho, na mensagem mais longa contida no Evangelho segundo o Espiritismo, e que está inserida no capítulo 14, que tem por título Honrar Pai e Mãe, ele tem um ensinamento muito precioso. Ele diz: a providência divina não permite que o espírito inclua em seu planejamento reencarnatório, embora essa expressão não seja textual de Santo Agostinho, não permite que o espírito inclua no projeto da sua próxima vida provas e expiações para as quais ele não está plenamente apto a sair vitorioso. Olha que coisa interessante. A providência divina não permite que o espírito peça, inclua em seu planejamento reencarnatório desafios para os quais ele não está plenamente apto a sair vitorioso. Então, continua Santo Agostinho. O que falta, então, já que a maioria não completa o planejamento? Já que a grande maioria não se torna um completista, termo criado por André Luiz no livro já mencionado, Missionários da Luz. Por que nós não vencemos os desafios com facilidade, já que nós só temos na nossa vida a inclusão de provas e de expiações para as quais nós estamos plenamente preparados? E aí, meus irmãos, vem a grande lição de Santo Agostinho. O que nos falta é a vontade, não a possibilidade. Então, todos os desafios que permeiam a vida de todos nós podem ser plenamente vencidos. E eu tenho uma notícia muito triste para mim mesmo, para vocês não. Mas é muito comum quando algum irmão, algum amigo, algum companheiro muito querido, conversando conosco, nos narra algum desafio. E nós falamos inadvertidamente: isso é uma provação muito dura. Muito difícil passar por isso. Eu não sei como você aguenta. Sem querer, nós estamos desestimulando os nossos irmãos para vencerem os desafios.
Porque disse Santo Agostinho que todos eles podem ser vencidos. O que nos falta é a vontade, não a possibilidade. Certo? Isso foi no Evangelho, que é 4 anos depois do Livro dos Espíritos. Mas no Livro dos Espíritos, ainda, pergunta 906, em Tudo por Tudo, inspirada na lição de Santo Agostinho. Kardec indaga assim os espíritos. Pode o homem, olha o advérbio, pode o homem sempre, pela sua vontade, vencer as suas limitações, as suas más inclinações? Pode o homem sempre, pela sua vontade, vencer as suas más inclinações, os seus vícios? O que vocês acham que os espíritos superiores responderam? Vai ver que vocês estavam lá assessorando Kardec na hora de responder a pergunta 906. Disseram sim, mas olha o complemento dessa afirmativa. Não foi um sim seco. Os espíritos acrescentaram. E geralmente fazendo insignificantes esforços. Aí eu estou sendo leal ao que consta do texto. Insignificantes esforços. A gente não fala com tanta naturalidade que é difícil vencer o egoísmo, que é difícil vencer a vaidade, que é difícil vencer... Não fala? Dizem os espíritos superiores que nós poderíamos vencer os nossos vícios com insignificantes esforços. E por que não vencemos? Os espíritos, ao responder Kardec, estão em perfeita sintonia com Santo Agostinho. O que falta ao homem é a vontade. Na verdade, nós ainda não utilizamos toda a potência que nós temos para realizar as coisas. Então, as adversidades, sendo elas provas ou sendo elas expiações, elas foram criadas, geradas por nós mesmos. Todas as dificuldades, todos os dramas, todas as dores pelos quais nós todos passamos aqui na Terra são criações pessoais nossas. E André Luiz, no capítulo 27 do livro Mecanismo da Mediunidade, quando ele estuda a psicometria, que é aquela faculdade rara e maravilhosa com a qual o médium, tocando os objetos, entra em contato com as pessoas que possuíram esse objeto, que estiveram junto dele alguma vez, que foram proprietárias desse objeto. E ali, tocando o objeto, eles contam a história, não só do objeto, como das pessoas que usaram esse objeto. É a chamada psicometria. Na lição 27 do livro Mecanismo da Mediunidade, André Luiz nos conta uma história muito interessante de uma moça com uma fixação em um espelho muito bonito que estava sendo exibido em um museu. Museu esse que a equipe espiritual estava visitando para conhecer a psicometria. Então, um dos estudantes da equipe pergunta ao orientador: mas por que essa moça, assim acabrunhada, tristonha, deprimida, está ali junto desse espelho há 200 anos? O que é isso? Que fixação esquisita é essa? Aí ele conta a história que aquele espelho foi o noivo dela que lhe deu no dia do noivado, e que depois ele foi embora para a França, que ele era filho de franceses,
prometeu que voltava para casar-se, mas nunca voltou, e ela ficou esperando, está esperando até hoje. 200 anos depois, ela está ali esperando a volta do noivo. E aí ele diz uma frase, meus irmãos, que assim como a resposta da pergunta 258, serve muito bem para esclarecer, às vezes, momentos de aflição que todos nós temos. E indevidamente nós perguntamos a nós mesmos, por quê? Então, André Luiz, no final do capítulo, ele diz: os problemas criados por nós não serão resolvidos senão por nós mesmos. Então, se ontem eu me associei com alguns irmãos de jornada, induzi esses irmãos ao crime, à delinquência, mais cedo ou mais tarde eu vou encontrar com esses delinquentes e vou ser vítima dessa delinquência. Se eu julguei fora a oportunidade de viver, se eu abandonei a vida, se eu achei que o esforço da natureza e das leis divinas para criar o meu corpo e esse habitar maravilhoso que é a nossa terra não vale nada, eu vou pagar caro por esse posicionamento absolutamente equivocado e que fere em profundidade as pessoas que comigo convivem. Por que aquela criança nasceu com deficiência intelectual gravíssima? Porque já foi o intelectual que induziu os outros a erro, à delinquência e ao crime. Então agora ela vem com a limitação para não cometer novos delitos, porque os problemas criados por nós não serão resolvidos senão por nós mesmos. O Espiritismo, como muito bem ensinou Martins Peralva, ao estabelecer essa ponte entre o determinismo e o livre-arbítrio, nos ensina que, afinal, nós sempre criamos os nossos destinos. Pode ser em vidas passadas e pode ser nesta também. Porque muitas das vezes, meus irmãos, desajustes pelos quais nós estamos passando, doenças pelas quais nós estamos passando, são resultados de ações desta existência e não das passadas. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o maior o capítulo mais extenso do Evangelho, Kardec tem um comentário muito interessante. Ele diz: causas atuais das aflições. De duas fontes promanam os sofrimentos humanos. Alguns estão com raízes lançadas no passado. É o intelectual que induziu a juventude ao crime e à delinquência que hoje nasce com deficiência gravíssima intelectiva. Mas existe também, diz Kardec, as nossas ações nesta vida que estão gerando sofrimentos que nós criamos agora. Então ele diz, muito dos homens sofrem em razão da indisciplina, da vaidade, da luxúria, do egoísmo, do personalismo. Então, se no passado nós geramos causas dolorosas para essa vida, o livre-arbítrio está presente, mas existe também a chamada fatalidade. E Kardec disse muito bem que a fatalidade não é uma palavra vã. O que é a fatalidade? Que é aquilo que os deterministas achavam que era o resultado de uma força invisível, soberana, além do homem, que se fazia valer aqui na Terra. O que é a fatalidade? É o resultado das nossas ações. Isso aí nós já sabemos bem.
A semeadura, livre. E a colheita, obrigatória. Isso nós já sabemos. Então, diante de qualquer ato nosso, ação ou omissão. A omissão também gera responsabilidade, porque é um ato de vontade omitir-se. E o que acontece? Nós vamos colher aquilo que semeamos. Aí está a fatalidade. Por isso ele diz, a fatalidade não é uma palavra vã. Então eu estou no mundo espiritual fazendo o meu planejamento reencarnatório, como tão bem disse André Luiz em Missionários da Luz. E eu escolho. Não, eu quero nascer sem as duas pernas. Eu caminhei tanto um caminho de vaidade, de loucura, de agressividade, que eu não quero andar mais. Nasce sem a perna. É uma fatalidade? É. Então ele diz, a fatalidade é a consequência das nossas ações no passado. Mas o homem está todos os dias criando o seu destino. Na pergunta 861, eu disse que são 19 perguntas sobre esse tema. Na pergunta 861, Kardec diz, pela sua vontade, o homem pode modificar atos que deveriam ser realizados, acontecimentos que estavam previstos para acontecer, ou vice-versa, não era para acontecer, acontece. O homem pode, pela sua vontade, modificar esses atos? Muitos podem, muitos podem. E é por isso, justamente porque nós temos esse livre-arbítrio, até para usá-lo contra a nossa felicidade, que a maioria dos encarnados não cumpre o planejamento reencarnatório. Leiam lá em Os Mensageiros. Agora o livro está bastante popular em razão do filme, né, que todos nós assistimos. Leiam lá o capítulo que se chama A Queda de Otávio. Um espírito que faz um planejamento, cria um roteiro de vida, chega aqui e faz tudo diferente. E tudo ao contrário do que seria benéfico para ele. Isso é que é o pior. Isso é que é o pior. Porque se nós modificássemos o nosso planejamento reencarnatório, ou seja, obrigássemos a suceder fatos que não estavam previstos, ou vice-versa, para o nosso progresso espiritual, estava ótimo. Mas o pior é que nós sempre agimos com displicência, com falta de vontade. Nós achamos que não podemos, que não sabemos, que não é a nossa hora, que não é o nosso momento e, portanto, estamos sempre deixando passar as oportunidades para a prática do bem. Então, a fatalidade existe, é a consequência dos nossos próprios, das nossas próprias ações, na grande maioria dos acontecimentos da vida. Nós ainda podemos modificá-los para melhor ou para pior, dependendo de como agimos e como enfrentamos essa dificuldade. E o Espiritismo nos faz, sobretudo, meus irmãos, quando se fala em destino, quando se fala em desafios, quando se fala em oportunidade, ele fala, sobretudo, na necessidade premente que nós temos de fazer brilhar a nossa luz na expressão utilizada pelo Cristo. Quando nós vamos fazer brilhar a nossa luz? Daqui a um século, quando a gente estiver residindo em outras instâncias planetárias, quando tivermos vivendo em dimensões
completamente diferentes da nossa? Ou vamos aproveitar a oportunidade do agora que nos é concedido para fazer essas mudanças no nosso próprio destino? E mudando hoje, como nos alerta Kardec, que eu já mencionei, causas atuais das aflições, a indisciplina, a vaidade, a falta de cuidado, de humildade para enfrentar as situações, é que muitas vezes nos leva ao desespero. Dizem que a maior dor para o espírito é o abandono do seu guia espiritual, que nada se compara a esse afastamento, quando nós estamos extremamente renitentes na prática do mal. Eu não digo do mal ostensivo e gravíssimo que materializa um crime, não. Mas nesse mal persistente, principalmente caracterizado pela omissão, deixar de fazer quando poderia fazê-lo. Porque afirmo a vocês, a partir do início da nossa reunião de hoje, cada um de nós tem consigo o seu mentor espiritual, que está dioturnamente nos instigando para o caminho evolutivo, nos dando preciosas sugestões, acalmando as nossas angústias, curando às vezes as nossas doenças antes que elas se manifestem e antes mesmo que nós saibamos que elas estavam em nós. No entanto, ainda estamos inertes, desejosos de um pouco de sossego e pouco trabalho. É por isso que o convite da doutrina espírita é para a ação, já que nós somos os construtores do nosso destino, que possamos construí-lo desde agora, com as práticas mais apreciáveis e mais serenas, porque o resultado virá para nós mesmos. Nós somos produto do nosso esforço e do nosso trabalho. Que Jesus nos abençoe hoje sim.